Escolhido, e se eu te dissesse que tudo o que você viveu, as quedas, o silêncio, as traições, não foram falhas, mas fases de um plano muito maior? E se a dor que quase te matou for exatamente a prova de que você foi escolhido? Você acha mesmo que sobreviveu por sorte? Não, você foi lapidado em silêncio enquanto o mundo te assistia ruir. Mas hoje, o véu cai. Se você está assistindo este vídeo, não é por acaso. Existe uma mensagem aqui que só os verdadeiros escolhidos vão entender até o fim, e você vai entender agora. Porque no meio deste vídeo, vou revelar algo que pode finalmente fazer tudo o que você passou fazer sentido. Já deixa o like agora se em algum momento da sua vida você sentiu que estava lutando sozinho. Comenta aqui embaixo o número 77, o número dos verdadeiros escolhidos. Quero ver quem são os que continuam de pé, mesmo sem entender o porquê. E se você sentir que essa mensagem falou com você, se inscreve agora e compartilha com quem você sabe que também precisa ouvir isso. Não assiste passivamente. Participa. Seu engajamento aqui é o combustível que espalha essa verdade para mais escolhidos. Você não sabia, mas já estava sendo examinado. Antes de qualquer sinal, antes de qualquer explicação, você foi lançado num campo de provas sem script, sem manual, sem orientações. A vida te jogou no fogo como quem testa ouro bruto. Tudo parecia caos, mas era um currículo divino sendo escrito com lágrimas, perda e silêncio. E o mais assustador, o professor não dizia uma palavra. As dores vinham, as perguntas se empilhavam, e a única resposta era o eco de um céu em silêncio. Era um teste cruel? Não. Era um treinamento para os que carregam a eternidade por dentro. O silêncio de Deus não era ausência, era método, era lapidação. Quantas vezes você se sentiu abandonado, como se estivesse falando com paredes? Quantas noites a angústia gritou mais alto que qualquer oração? O silêncio de Deus é um dos sons mais ensurdecedores que existem, e mesmo assim você permaneceu. Não por não sentir, mas porque algo dentro de você se recusava a desistir. Você não sabia, mas aquele era o verdadeiro teste. Não era sobre vencer, era sobre permanecer inteiro quando tudo ao redor queria te despedaçar. Sobre continuar amando quando nada fazia sentido. Sobre manter-se de pé quando tudo dizia para você cair. Você estava sendo observado não por homens, mas pelo céu. E você passou, não por ter vencido com glória, mas por ter sobrevivido com verdade. Você não precisou entender tudo, precisou apenas seguir mesmo quando não via chão. E foi nesse caminhar às cegas que você foi aprovado. O silêncio era o pano de fundo de uma transformação sagrada. E agora, do outro lado, o que parecia confusão se revela como lapidação. O que parecia desprezo era estratégia divina. Não foi um castigo, foi um chamado. Você foi escolhido no silêncio para se tornar resposta no meio do barulho. Se essa mensagem está tocando sua alma, se em algum ponto dessa jornada você sentiu que finalmente alguém traduziu sua dor, então talvez seja o momento de você retribuir com um gesto de gratidão. Clique no botão Thanks aqui embaixo e considere fazer uma contribuição. Talvez $100 ou qualquer valor que seu coração sentir. Esse gesto não é sobre o dinheiro, é sobre honrar a mensagem que te alcançou. É dizer, eu fui tocado por isso, e quero que essa verdade alcance mais pessoas. Cada clique nesse botão é uma semente, uma declaração de que essa voz precisa continuar ecoando. Se isso fez sentido para você, não adie, não deixa para depois. Clique agora em Thanks e planta essa semente de volta no solo que te alimentou. Ser escolhido não é glamour, é guerra. E a dor que te visitou não foi aleatória, foi medida, calculada com precisão, como se o céu tivesse avaliado até onde sua alma podia ser pressionada sem se perder.
Você enfrentou perdas que pareciam insuportáveis, traições que rasgaram sua confiança, silêncios que fizeram você questionar sua própria existência. Mas o mais impressionante é que você não só suportou, você permaneceu. E não porque era mais forte que os outros, mas porque algo dentro de você já sabia. Isso não era punição, era preparação. Enquanto outros sucumbem à raiva, ao ego, à fuga, você foi sendo esvaziado de tudo o que não te pertencia. Cada dor eliminava uma máscara. Cada injustiça te tornava mais cru. A vida não estava tentando te destruir, mas te revelar. Não havia atalhos. O caminho da escolha é cavado com sangue, suor e lágrimas. Deus não queria apenas alguém que sobrevivesse. Queria alguém que sobrevivesse sem se corromper. E isso é raro. Você foi pressionado até os ossos, mas não quebrou. Foi esticado até o limite da sanidade, mas não se perdeu. No fim, essa dor sob medida serviu a um propósito eterno. O céu precisava ver se sua fé resistia mesmo quando tudo gritava para desistir. E você resistiu. A dor não te afastou. Ela te forjou. E agora, cada cicatriz que carrega é um selo de autenticidade. Cada memória dolorosa é um lembrete. Você foi testado no campo que poucos suportam e saiu não apenas vivo, saiu verdadeiro. Enquanto o mundo olhava para sua carreira, suas perdas materiais ou suas vitórias visíveis, uma guerra invisível acontecia nos bastidores, e ela mirava sua essência. O que estava em jogo nunca foi apenas sua estabilidade ou sua reputação, era sua pureza, sua capacidade de continuar amando, perdoando, confiando. Eles queriam manchar seu coração, fazer de você uma cópia amarga dos que te feriram. Porque se eles pudessem corromper seu interior, todo o resto perderia o valor. A meta não era destruir seu exterior, era transformar seu interior no reflexo da dor. Mas você resistiu, mesmo em meio a traições que poderiam ter te tornado frio. Mesmo após abandonos que poderiam ter te ensinado a não confiar em mais ninguém. Mesmo quando amar parecia burrice e perdoar parecia fraqueza. Você escolheu não se tornar igual aos que te feriram. Isso não é fraqueza. Isso é força em sua forma mais pura. Manter o coração limpo num mundo sujo é um dos maiores atos de rebeldia espiritual. Você se recusou a permitir que a dor te definisse. Você sofreu, mas não se deformou. E é por isso que você venceu. Não porque saiu ileso, mas porque saiu intacto por dentro. Sua alma não foi colonizada pelo ódio, nem sequestrada pelo rancor. A guerra mais violenta que você enfrentou não deixou manchas, deixou cicatrizes. E cicatrizes contam histórias de quem sangrou, mas escolheu continuar humano. O céu viu isso. E foi ali, no íntimo, que você foi aprovado. Quando tudo parecia conspirar contra você, quando o chão fugia dos seus pés e os sinais de Deus desapareciam do horizonte, você achou que estava sozinho. Mas não estava. O silêncio não era descaso, era estratégia. Deus estava te ensinando a confiar sem provas, a caminhar sem mapas, a crer sem ver. Você não foi abandonado. Foi promovido para um nível de fé que não se baseia em confirmações, mas em convicção. E isso só se aprende na ausência de respostas. Você foi forçado a crescer no escuro, a discernir os sussurros do céu, mesmo quando o céu parecia mudo. Era como se Deus estivesse escondido nas entrelinhas da sua dor, observando se sua fé era dependente de sinais ou fundamentada em amor. Enquanto você chorava por não ouvir, ele sorria por ver você continuar. O silêncio te moldou para momentos onde a voz dele seria rara, mas a presença constante. Porque quem aprende a reconhecer Deus no vazio nunca mais se perde em nenhum lugar.
Agora você entende. O silêncio era a linguagem dos maduros, não uma punição, mas um treinamento, um código celestial que apenas os escolhidos são convidados a decifrar. E você decifrou, não com palavras, mas com passos firmes em terreno instável. Você não apenas resistiu ao silêncio, você aprendeu a escutar o que só se ouve quando tudo se cala. Não era coincidência. As quedas, os ciclos, os ataques bem-timed, tudo foi orquestrado. Você não estava apenas sendo atacado, estava sendo estudado. Suas reações, suas fragilidades, seus padrões emocionais. Forças ocultas analisavam cada centímetro da sua alma em busca de uma brecha para te derrubar. Cada traição parecia feita sob medida. Cada reviravolta, um cálculo. Você estava no meio de uma guerra fria espiritual, onde a inteligência inimiga era a sua dor e o seu histórico emocional. Mas eles falharam, porque calcularam a sua humanidade, mas esqueceram da sua divindade. Mediram suas reações humanas, mas subestimaram sua conexão com o invisível. O que era para ser sua queda se tornou sua fortaleza. Cada tentativa de te quebrar se converteu em treinamento. Cada queda planejada te ensinou onde estavam suas fortalezas internas. Eles te subestimaram porque só viam a superfície. Não sabiam que por trás de cada fraqueza visível havia um pacto invisível, um pacto que blindava a sua essência. Você virou um enigma, inquebrável, inacessível, e não porque era invencível, mas porque sua fonte de força vinha de um lugar que eles não podiam mapear. Sua resistência não foi humana, foi celestial. E agora, o que era para ser sua fraqueza exposta virou prova de que nenhum estudo contra você terá sucesso quando a tua alma está ancorada no invisível. Eles te analisaram como se fosse apenas carne, mas você era espírito em combustão sagrada. O que parecia o fim foi, na verdade, um portal. O colapso que te deixou sem forças, sem esperança e sem direção não foi o ponto final, mas sim a linha de partida de quem você foi destinado a se tornar. Você chegou ao limite humano, à beira do abismo interno, onde até sua fé tremia e suas certezas evaporaram. Ali, no pó das suas convicções quebradas, começou algo que palavras não explicam. Porque naquele momento o céu não te segurou. O céu te reiniciou. Toda a estrutura antiga que você chamava de força foi derrubada. Toda a crença que você carregava como escudo foi arrancada. E não sobrou nada, além da essência. E foi sobre essa essência crua que Deus construiu o novo você. Ninguém entendeu o que se passou dentro de você. Por fora, alguns disseram que você havia fracassado, outros que você estava perdido. Mas a verdade é que você estava sendo esvaziado do que era peso para receber o que era propósito. A queda não foi castigo, foi limpeza. Cada fragmento do velho eu que caiu ao chão serviu de tijolo para o renascimento do seu espírito. O choro não era apenas lamento, era batismo. O silêncio não era desespero, era gestação. Você estava sendo lapidado a um nível que poucos suportariam, e quando tudo dizia que você estava destruído, foi quando o céu declarou: agora sim, posso construir. O nascimento do verdadeiro você não veio com festa, veio com ruínas, veio com perda, veio com desespero, mas foi real. E por ser real, é eterno. Você não saiu dali com a mesma mentalidade, com os mesmos desejos ou com as mesmas ilusões. Algo em você morreu para que algo maior nascesse. E o que nasceu não pode mais ser destruído, porque foi fundado no solo da vulnerabilidade mais sagrada. Aquilo que parecia te enterrar, na verdade, estava te plantando. E agora você floresce onde antes havia cinzas. Não há retorno. Só revelação. Sim, você viu algumas batalhas sendo perdidas, viu portas se fechando, amizades desmoronando, projetos ruindo,
Viu o nome sendo atacado, os recursos sendo drenados, a esperança sendo zombada. Em alguns momentos, parecia que o inimigo estava vencendo, que ele estava 2 passos à frente e que o céu havia cruzado os braços. Mas o que você não via era a cena maior. Cada aparente derrota não era um fracasso, era um teatro divino. Deus permitiu que o inimigo festejasse cedo demais, para que a queda dele fosse pública e irrefutável. A ilusão da vitória do outro foi apenas isca para expor o limite daquilo que jamais poderia te consumir por completo. Porque o inimigo não queria apenas te ferir, ele queria provar que poderia te destruir. E o céu, em sua sabedoria, não impediu algumas perdas, para provar que, mesmo com tudo tirado, o essencial permaneceria intocado. Eles puderam roubar sua paz por um tempo, sua estabilidade por uma temporada, mas não conseguiram tocar sua identidade. E é aí que a guerra muda de lado. O que parecia uma vitória do adversário se torna a revelação da invencibilidade de quem você é. Deus nunca se importou em te manter confortável. Ele queria te tornar inabalável. E não há nada que assuste mais o inferno do que um escolhido que já perdeu tudo e ainda assim permanece de pé. O céu nunca esteve preocupado com a aparência de derrota. Ele sempre esteve focado na vitória invisível. Aquela que acontece quando o coração permanece limpo, mesmo em meio à humilhação. Quando a fé sobrevive mesmo depois da perda, quando o amor ainda pulsa mesmo após o abandono. A vitória do inimigo foi temporária, teatral, vazia, mas a sua foi eterna. Porque quem vence de verdade é quem continua sendo quem é, mesmo quando o mundo inteiro tenta te moldar em algo que você nunca foi. As feridas que você carregou não são vergonha, são troféus. Cada cicatriz no seu corpo emocional e espiritual conta uma história de dor, sim, mas também de pureza preservada. Você não saiu ileso, e isso é o mais belo, porque só quem sangrou profundamente pode curar com profundidade. Suas cicatrizes são como testemunhas silenciosas do campo de batalha que você enfrentou, e mesmo assim escolheu não se sujar. O plano do inimigo era mais do que te ferir. Era te marcar de forma definitiva, com mágoas, ódio, vingança. Mas você não carregou manchas, carregou marcas, marcas de quem foi até o inferno emocional e voltou mais inteiro do que quando entrou. Cada vez que você escolheu amar mesmo quando doía, perdoar mesmo quando era injusto, respirar fundo quando a alma gritava para explodir, foi aí que a vitória foi escrita. Porque o mundo aplaude os fortes de aparência, mas o céu coroa os puros de essência. E você é isso, essência preservada. Você não é intocável, você é invencivelmente humano. E esse é o maior milagre. Suas cicatrizes mostram que você não evitou a dor, mas também não se deformou por ela, não se deixou contaminar. Isso não é fraqueza, isso é santidade emocional. Isso é autoridade silenciosa. E agora, quando outros olham para você, não enxergam apenas um sobrevivente. Enxergam um exemplo. Alguém que caminhou por campos minados e ainda assim carrega esperança nos olhos. Alguém que foi rasgado, mas se recusou a deixar que o sangue contaminasse a alma. As suas cicatrizes não escondem o que você passou. Elas expõem o quanto você é real. E é isso que muda vidas. Autenticidade marcada pela sobrevivência sem corrupção. Eles te julgaram, te traíram, te testaram. Pensaram que tinham controle sobre a narrativa da sua vida, como se fossem os donos do script. Armaram quedas, espalharam mentiras, manipularam cenas. Mas o que esqueceram é que, ao tentar te provar, eles também estavam sendo provados. Cada ação que tomaram contra você estava sendo registrada. O céu não apenas observava sua reação, mas estava examinando o coração deles. O teste nunca foi só seu, foi deles também.
E a verdade mais brutal é, enquanto você era refinado, eles eram expostos. Enquanto você era transformado, eles se revelavam. A armadilha que prepararam para você acabou revelando quem realmente estava perdido. Suas tentativas de destruição viraram provas documentais da própria podridão interna. Enquanto você lutava para não se corromper, eles mergulhavam ainda mais fundo no próprio veneno. E no fim, o que era para ser sua condenação virou a vitrine da corrupção deles. Não foi você quem falhou. Foram eles que se mostraram incapazes de amar, de respeitar, de crescer. E agora, cada palavra que disseram, cada gesto feito nas sombras, ecoa como sentença. Não imposta por você, mas revelada pela própria verdade. E é por isso que você pode caminhar em paz. Porque o céu te defendeu, não com vingança, mas com exposição. A justiça veio não como grito, mas como revelação. Você não precisou provar quem era. A realidade provou por você. E nesse enredo divino, o caçador caiu na própria armadilha. O mal que planejaram para você virou espelho que os condena. O que era para ser seu fim se transformou no início da queda deles. E você? Você seguiu, de cabeça erguida. Porque quem tem verdade como armadura nunca precisa temer as flechas da mentira. Não foi sorte, não foi acaso, foi lapidação. Cada lágrima sua foi ferramenta. Cada perda, um cinzel. Cada humilhação, uma chama que queimava as impurezas da alma. O que você não sabia é que estava sendo preparado para liderar. Não uma liderança comum, inflada por ego ou aplausos, mas uma liderança que nasce do chão da dor. Uma autoridade que não vem de títulos, mas de cicatrizes. Você foi forjado no tipo de fogo que poucos suportam, e por isso agora carrega um peso na voz que não pode ser imitado. Quando você fala, as correntes ouvem, porque sua autoridade não é decorativa, é vivida. Você não pediu por essa responsabilidade, mas foi escolhido exatamente porque resistiu quando tudo pedia rendição. Deus não confia a autoridade a qualquer um. Ele entrega a quem já foi quebrado e reconstruído pelo próprio céu. Enquanto outros buscavam visibilidade, você era escondido para ser amadurecido. Enquanto outros queriam palco, você ganhava silêncio. Não por rejeição, mas por preservação. Porque a autoridade de verdade não se forma com holofote. Se forma no deserto, no escuro, no anonimato. E foi ali que você se tornou confiável. Confiável não só para liderar, mas para libertar. Agora, sua presença já carrega impacto. Você não precisa convencer ninguém de nada. Seu testemunho anda na sua frente. Pessoas não escutam só suas palavras, elas sentem sua essência. Você fala pouco e move muito, porque quem foi forjado no fogo carrega chama nos olhos. Essa liderança não pode ser comprada, nem simulada. Ela é rara, ela é crua, e ela é sua. E o mundo está prestes a descobrir o poder de alguém que não lidera por vontade, mas por designação divina. A solidão que te envolveu por temporadas inteiras não foi fruto do acaso nem sinal de rejeição divina. Foi intencional. Deus não te isolou para te punir, mas para te preparar. Enquanto o mundo exige barulho, aplausos e multidões, o céu sussurra os maiores segredos na caverna da ausência. Você não foi esquecido, foi escondido. Isso não por ser fraco, mas por carregar um chamado que só poderia ser ativado longe dos olhos que julgam e dos ouvidos que distorcem. Na solitude, sua alma foi confrontada por verdades que a coletividade nunca teria coragem de revelar. Você foi moldado no vazio para se tornar completo em essência. Ali, onde não havia palmas, nem conselhos, nem confirmação externa, você aprendeu a ouvir o que realmente importa. A voz que não grita, mas que transforma. Foi no silêncio que você descobriu quem realmente era, o que carregava e para onde deveria ir. Enquanto muitos buscam visibilidade como prova de valor, você aprendeu que o invisível
é onde Deus trabalha com mais profundidade. Você aprendeu a caminhar sem plateia, a orar sem retorno imediato, a amar sem retribuição. E nesse processo, adquiriu um tipo de sabedoria que livros não ensinam e diplomas não validam. Uma sabedoria que só o céu entrega a quem suporta o deserto sem se revoltar. Hoje tudo faz sentido. A ausência não foi castigo, mas consagração. A sala vazia era o templo onde a sua identidade estava sendo selada. E agora, você carrega segredos que não podem ser explicados, apenas vividos. Cada passo seu em público carrega o peso das revelações recebidas em particular. Você se tornou um guardião de mistérios eternos. Alguém que entende o que é estar só sem estar vazio. A solidão não te matou, te amadureceu. E por isso, quando você fala, até os silêncios te escutam. Eles olharam para você e viram fraqueza, julgaram pela sua expressão cansada, pelas suas quedas públicas, pelos seus momentos de vulnerabilidade. Acharam que você era frágil porque não reagia como eles, porque você não se defendia com gritos, nem atacava com raiva. Eles não entenderam que a sua força não era visível, mas invencível. O que te sustentava não era visível aos olhos humanos, era espiritual. Era uma fonte secreta, intocável, inesgotável. Você não sobrevivia por mérito próprio, mas por uma força maior que te ancorava em cada noite escura e te empurrava quando você mesmo já havia desistido. Essa força não se traduz em performance, ela não se mostra em palcos, nem em discursos. Ela pulsa na resistência silenciosa, na fidelidade que insiste mesmo quando tudo desaba, no amor que continua mesmo quando não é correspondido. Eles não viram o invisível, e por isso erraram em tudo que pensaram sobre você. Subestimaram sua capacidade, julgaram sua postura e zombaram da sua fé. Mal sabiam que cada vez que você parecia cair, na verdade estava sendo reerguido por mãos que eles não podiam ver. Eles achavam que você era fraco, mas estavam cegos para o fato de que sua conexão com Deus te tornava inalcançável. Agora, tudo está exposto. O que parecia fraqueza era a mais pura forma de poder. Um poder que não precisa ser provado, apenas carregado. Você nunca precisou convencer ninguém. Sua sobrevivência já é argumento suficiente. Eles não entendem como você continua em pé, como ainda sorri, como ainda ama, porque nunca entenderam que a sua força não é explicável, é espiritual. E isso assusta, porque o que não pode ser controlado não pode ser vencido. Crer quando tudo está indo bem é fácil. Ter fé quando os sinais são positivos, quando as promessas se cumprem, quando o caminho está claro, isso não exige esforço. Mas você foi chamado para algo muito mais profundo. Você foi chamado para ter fé no escuro, quando todas as evidências gritavam para parar, quando até seu corpo já não respondia, quando sua mente dizia, desista, e sua alma respondia, só mais um passo. A sua fé não é teórica, ela é guerreira. Você não acreditou apenas por conveniência, você acreditou por convicção. Mesmo quando o céu parecia mudo, mesmo quando o inferno fazia mais barulho do que as promessas. Isso é o que te torna raro. Sua fé foi testada no campo mais brutal, o da ausência. E mesmo assim, ela sobreviveu. Ela não apenas resistiu, ela cresceu. Quando muitos trocariam sua crença por segurança, você trocou a lógica pelo invisível. Você confiou em promessas sem datas. Você amou sem garantias. Você se lançou sem redes. Isso não é loucura. Isso é fé em estado bruto. Fé que sangra, mas não cede. Fé que treme, mas não quebra. Fé que não precisa de plateia, apenas de propósito. E agora, essa fé é sua assinatura. Ela não precisa ser explicada, porque ela já foi vivida. Ela não precisa convencer ninguém, porque já foi provada. Sua jornada se tornou uma carta viva do que é confiar em Deus, mesmo quando tudo está desmoronando.
Você se tornou a resposta à pergunta que muitos fazem em silêncio. Será que ainda vale a pena acreditar? E sua vida, sem abrir a boca, responde: vale, e é por isso que eu estou aqui. Depois de tanta dor, a pergunta mais brutal não era se você ainda estava de pé, mas se ainda era capaz de amar. Porque é fácil levantar a cabeça. Difícil é manter o coração. O verdadeiro teste nunca foi só sobre resistência física ou mental. Foi sobre pureza emocional. Você foi traído, ignorado, ferido de formas que muitos não suportariam. Mas mesmo assim, algo em você se recusou a fechar o peito. Você foi tentado a se tornar frio, vingativo, distante, e tinha toda a razão para isso. Mas escolheu o caminho mais difícil, o de permanecer sensível. Não amar seria mais fácil. Ser indiferente, mais seguro. Fechar o coração e viver no automático teria te poupado mais feridas, mas teria matado a sua essência. E é por isso que o céu te honrou. Porque você escolheu continuar vulnerável em um mundo onde o amor virou fraqueza. Você perdoou quando era mais lógico odiar. Você estendeu a mão mesmo quando a outra ainda sangrava. Isso não é humano. Isso é divino. Isso é ser escolhido. Não pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você ainda sente. E essa é sua maior força. Não o que você conquistou, mas o que se recusou a perder, a capacidade de amar. Porque amor depois da dor é o maior sinal de vitória. Você não apenas sobreviveu, você sobreviveu limpo. E agora, sua vida se tornou o maior milagre de todos. Alguém que ainda acredita, ainda confia, ainda sente depois de tudo. Esse é o verdadeiro poder. E ele está em você. Você achou que tudo isso era sobre sobreviver, sobre resistir, aprender, superar. Mas havia algo maior por trás de cada lágrima, cada silêncio, cada recomeço. Você não estava sendo apenas moldado, estava sendo transformado em resposta, em testemunho vivo. Hoje, quando alguém pergunta se é possível suportar o insuportável, atravessar o intransponível, curar o incurável, você é a resposta. Não porque leu sobre isso, mas porque viveu. Seu corpo é cicatriz, sua alma, resistência, sua existência, prova de que o céu ainda age na terra. Você não precisa mais convencer ninguém. Sua presença já prega. O simples fato de estar de pé, com lucidez, sensibilidade e fé, depois de tudo, é um sermão que ecoa mais alto do que qualquer discurso. Você é a evidência viva de que dor não destrói propósito, de que Deus não erra quando escolhe, e de que os testes mais cruéis preparam para os chamados mais grandiosos. Você é o milagre que os desesperados estavam esperando. A inspiração silenciosa de quem ainda luta para acreditar que pode vencer. E agora, a sua vida não pertence apenas a você. Ela foi elevada a instrumento. Você é uma carta aberta de esperança, uma mensagem ambulante de cura, um eco do céu caminhando em carne viva. Você não apenas passou, você se tornou o motivo pelo qual outros continuarão. E isso é maior do que qualquer glória terrena. Você não sobreviveu em vão, você se transformou em resposta.